seguir os caminhos do nosso Deus, né? A gente sabe que meio todo o nosso processo, né, ele vai ter um equilíbrio, como até hoje ele tem altos e baixos, nem sempre vai ser uma linha reta. A gente sabe que até a gente mesmo quando está à beira da morte, no UTI, o ponteiro da máquina ela sobe e desce, porque se correr em linha reta, acabou ali, né? Quando eu era mais jovem, acho que uns 12 anos por aí, né? Eu sempre ia para a igreja com a minha avó, às escolas dominical, sempre fui com ela, não era crente ainda, mas gostava de ir. E fui vendo a minha avó, minhas tias sempre ia para a igreja, minha mãe não era crente, da minha família, da parte da minha mãe, só minha avó e minha tia. Meu tio era pastor, né? Tomava conta de congregação, e eu sempre, a minha avó convidava e eu ia, porém a minha mãe sendo católica, né? Então eu estava aqui meio que dividido, né? Aí sempre a minha mãe mandava eu entregar o dízimo na igreja católica, essas coisas, eu tinha que ir para as missas, né? Acordava cedo e ia. E uma certa ceifa, né? Eu ali indo com a minha avó e parei um tempo de frequentar a igreja e vai ter uma parte que vai ser até um pouco engraçado, mas é para honra e glória do Senhor, né? Conheci, eu acho que já até eu falando isso, que ali certa vez eu gostava de uma jovem, né? E ela era da igreja, meus adolescentes, o jovem lá, e ela falou para mim, os pais dela sendo crente, ela falou para mim, eu só vou namorar, só vou ter algo com você se você vir para a igreja, né? Aí nós estávamos numa quadra brincando bola, essas coisas, aí eu fiquei pensando no que ela falou, né? Eu ia para a igreja, porém eu não era crente. E ali eu fiquei pensando, aí eu falei, você tá falando sério mesmo? Ela tô. Aí no outro dia, tomei um banho, me arrumei e fui para a igreja. Só que sabendo eu que eu estava com má intenção. Eu sabia que eu não ia para adorar ele. Ele sabia o desejo do coração, né? Então ali foi algo que diz que a palavra do nosso Deus ela é perfeita. Então ali foi uma oportunidade, né, para mim conhecer verdadeiramente Jesus. Aleluia. E ali eu Deus. entrei, né, assisti o culto, fui frequentando, e eu comecei a sentir algo diferente da parte de Deus. Glória a Tanto Deus. aquela jovem ali, ela falou que realmente queria, aí eu fomos pedindo para os pais e tudo mais, e aquele enrolação, né, que pessoas, quando está assim, irmãos, é só enganação, né, deixa realmente a pessoa cega. E nisso eu comecei a sentir o trabalhar de Deus. Já Glória não comecei a Deus, mais aleluia. olhar para aquela jovem, não comecei mais a sentir atração por ela, como sentia antes, né? E aí ela falou que não queria mais nada comigo. Para a honra e a glória do Senhor Jesus, Aleluia. quando eu aceitei, né, através do convite que ela fez, que ela falou, se você for para a igreja, né, eu tenho algo contigo. Então aí tá o próprio Deus, né, foi o próprio Deus falando, vem que eu quero algo contigo. Oh, glória, né? Então aí eu aleluia. entendi naquele momento. Glória a E eu entrei Deus. para a igreja, aceitei Jesus, com passado um tempo, ela falou que não queria mais nada, e eu permaneci. Oh, na glória, igreja. aleluia, Permaneci na Jesus. igreja, Glória a Deus. ainda buscando a Deus, Deus começou a trabalhar na minha vida. Deus é fiel. Ela Aleluia. saiu da igreja, os pais continuam, acho que até hoje, Deus fiel. frente, a outra Aleluia. irmã dela também saiu da igreja. E ali começou um processo. Em casa, eu sendo crente, né? Minha avó morava do lado e a gente ia para a igreja. E um crente tem que, quando está no começo, ele tem que orar. Né? Quando está no meio, tem que orar. Glória a Quando está Deus. chegando no fim, aí tem que orar mais ainda. Né? Glória a Deus. Então começava ali a orar, minha mãe sabia, às vezes eu estava no quarto, né? Orando, e foi o que me entristeceu e eu acabei que saindo. Depois a minha mãe pediu perdão para mim, porque ela não sabia. Aí eu ali orando a Deus, chorando, conversando com Deus, ela me chamou várias vezes. E eu não respondi, porque eu estava orando, estava clamando. Aí ela foi na porta do quarto, bateu e me xingou. Naquilo foi mesmo que se estremeceu realmente o meu coração. Né? Eu fiquei muito triste, falei para minha avó, falei assim, vó, não vou mais para a igreja não. Porque a minha mãe não gosta, outro dia eu estava orando, ela chegou, certo que ela não sabia, começou a me xingar, que eu estava fazendo isso, não queria responder ela, aquilo outro. E aquilo realmente
palavra, ela destrói qualquer pessoa. Verdade, Jesus. Destrói Tomar qualquer cuidado do que pessoa. sai, né? E ali a minha avó disse, não, meu filho, não faça isso não. É porque ela não sabia. Mas vai, fala pra ela o que você estava fazendo. E depois eu fui, conversei com a minha mãe, falei pra ela, né? E ela pediu perdão pra mim, porque ela não sabia que eu estava orando, não sabia o que eu estava Aleluia, fazendo. Jesus. Porque às vezes Glória as mães a têm o Deus, costume de chamar os filhos e ele não respondeu É isso. por ignorância, por brutalidade, né? Verdade. Glória Então a ali Deus. ela foi e pediu perdão. E nisso o trabalhar do Senhor foi, né, que a minha irmã conheceu um abençoado e eu já estava, né, na fé, então não vou dizer que por causa da palavra eu já tinha meio que desanimado, então eu não fiquei mais 100% como estava no início. Eu já tinha trabalhado, então Deus estava trabalhando, mas porém quando a gente recebe um áudio, a gente às vezes quer ficar em casa, às vezes a gente quer ficar na retaguarda, na verdade. Então aquilo foi para mim algo que eu fui aprendendo. Minha avó convidava, às vezes eu ia, às vezes não ia. Glória a Então Deus. chegou o momento Santo de Deus, Deus criar uma aleluia. situação, uma oportunidade Deus criou, né? E eu com a minha irmã mais velha, a gente acabou que tendo uma desavença dentro de casa, porque ela gostava do meu irmão do meio e eu gostava da minha outra irmã. E nisso a gente lá no quintal da casa, a gente estava apanhando as roupas do varal, né? Tirando as roupas lá. E os dois acabaram aqui tendo uma discussão. Aí ela defendeu ele e eu fui defender minha outra irmã. E nisso que acabou um xingamento, e vai e vem, vai e vem. E a minha irmã ela é meio revoltada, né? Hoje ela já tá mais calma, né? Deixa ela bruta. Aí Deus foi trabalhando ali de uma forma que ela me xingou tanto que eu não aguentei também e ela já partiu para agressão. Ela falou assim, eu vou te matar agora. Misericórdia. E nisso ali ela procurou lá a gente chama de facão, né? Algum gente que é assim, chama de teçado, facão, essas coisas. Ela procurou ali e a encontrou e falou, eu vou te matar agora, não sei o que. Aí minha avó morava bem assim de canto. O que está acontecendo para ali? Aí meus irmãos saíram, não, a Jéssica quer matar um negro, porque lá a gente chama de negro, porque Sim. mais moreninho. Aí quer matar um negro, o que foi que aconteceu? E ali foi indo que Deus começou ali, eu tinha um cabo de vassoura assim, do lado assim. Aí eu peguei o cabo de vassoura e falei, ó, tu te afasta porque se tu vir eu vou te derrubar. Né? E a gente estava ali meio que com raiva, com o coração, né? Por isso que a palavra de Deus fala que a gente não pode tomar nenhuma decisão, Aleluia, né? Jesus. Quando está com Glória a Deus. com raiva, com rancor, com mágoa, né? Porque essa decisão Verdade, pode ser Jesus. precipitada. Aleluia. Por isso que a gente, num bate-boca muito grande, eu acabei derrubando ela, né? No chão, a minha avó, não, meu filho, pelo amor de Deus, não faz isso, não. Vem pra cá, eu peguei e deixei ela lá. Aí ela foi, a minha bicicleta estava do lado de fora, tinha pouco tempo que eu tinha chegado do serviço. Ela cortou, né, os pneus da bicicleta todinha e cada facãozada que ela dava, ela dizia que tinha que ser em mim, né? Cortou mesmo, e aí eu tive que reformar tudo. E eu lá da porta da casa da minha avó vendo, né? Minha avó disse, não, meu filho, entra pra dentro, não vai pra lá não, não vai pra lá. Não vai pra lá não, porque deixa a tua mãe chegar, minha mãe tava pro serviço. Aí eu fiquei na casa da minha avó, aí, né, ela se acalmou pra lá. Que nós pensamos que ela se acalmou, que nada, o inimigo estava trabalhando mais ainda no coração dela. Porque ela liga pro namorado dela, que era irmão, né? Deus teve de misericórdia. A mãe dele era pastora da igreja Deus e Amor, ele também frequentava. E ele era muito perigoso. Aleluia, Ele era um Jesus. cara, Glória a Deus. sabe, terrível. Para matar um era achando graça. Ele era perigoso, muito perigoso. E nisso ela teve um caos com ele e ela estava ali namorando, porque a pessoa do mundo é assim, ele falou namorando, né? Ela pegou, ligou pra ele, ele veio de bicicleta, irmão, e ele chegou na porta da casa da minha avó, aí ele me viu. Aí a minha avó reconheceu ele, né? Falou assim, meu filho, entra pra dentro, porque o menino tá vendo aí, eu acho que ele vai vir tirar alguma satisfação. A minha irmã ligou pra ele, irmão, pra ele vir me matar. Meu Jesus. Aí imagina a própria irmã. Misericórdia. Deus, né? Sabe como trabalhar, mas o inimigo também sabe as suas artimanhas. Sim. Né? E nisso ela falou, entra, eu também, irmão, quando a gente não é crente, eu vou falar sinceramente, eu não tinha medo, não sabia, né? Então eu não tinha medo, o homem que vinha assim me afrontar, ele podia ser maior, eu não tinha medo, podia ser dois do meu tamanho, não, eu não tinha medo. A gente às vezes quando é do mundo, às vezes a gente quer afrontar mesmo, né? E a gente não tem medo de afronta
Quando a gente já está com Cristo, a gente já teme um pouco, pede direção, ora, se afasta, né? Falando já muda. E ele pegou e falou assim, eu lembro dessas palavras até hoje, ele falou assim, tu que bateu ele chamou esposa, né? Umas coisas assim, mas não é. Ele falou, ó, tu sabe que quem bate mulher de bandido deve morrer. E foi o que eu vim fazer. Aí a minha avó, depois ela falou pra mim que ela estava ali em espírito orando a Deus para que ele parou a bicicleta, irmão, mais ou menos como daquele para aquele canto, né? Da porta assim da casa, ele ficou ali na bicicleta olhando lá, aí ele arribou, né? A arma deu de ver o que ele veio fazer, realmente ele veio determinado para fazer. E nisso, Deus cria um reboliço, né? Que a minha avó ali estava intercedendo. Aí eu peguei, minha avó me puxou pelo braço, me deixou sentado assim no canto, ele ficou falando com a minha avó lá. E nisso, Deus já estava ali acalmando, né, o coração dele. E a ex-mulher dele morava perto de casa. E nisso ela falou umas palavras para ele já estava com certeza drogado, algo do tipo, não sei. E pegou, jogou a bicicleta e saiu correndo atrás dela. Aí já a confusão já foi para lá, né? Deus acalmou a tempestade ali. Aí com um pouco a irmã dele, que é a evangelista Débora, chegou, né, e falou assim, irmã Joana, o que foi que aconteceu? Que o Danilo saiu de casa numa coisa, assim, sabe, falando que ia matar, que ia fazer aquilo outro, né? Então, o que aconteceu? Aí ela pegou e falou, irmão, ele nunca saiu de casa sem falar aquilo que ele saiu falando, ele não fazer. Pois grande foi o livramento que Deus deu no seu neto. Glória a Deus. Aleluia. Grande foi o livramento que Deus deu pro seu neto. Aleluia, E a minha Jesus. avó conversando com ela, falou, não, eu estava aqui intercedendo porque eu sei, eu creio que Deus tem promessa na vida do meu... Ela chamou o filho, mas é o que a avó sempre tem essas palavras, né? E Aleluia. ali, depois a pastora veio, conversou com a gente, falou, nossa, como é que a sua própria irmã teve coragem de fazer isso? É complicado. E naquilo, irmão, que eu vi ali que eu não tinha medo, né? Mas Deus sabia de todas as coisas, Deus conhece, Deus sabe, né? Quando a gente é rebelde, a gente é rebelde, quando a gente é teimoso, é teimoso. É. Naquilo fez com que minha avó disse, meu filho, vamos para a igreja. Aleluia. Aí eu disse, bora. Aí eu fui para a igreja agora com o coração aberto, realmente. Levantei a mão novamente e aceitei Jesus. Glória a Dali, irmãos, Deus. Dali para frente a minha vida mudou completamente. Aleluia, O que Deus Jesus. queria realmente era que eu tivesse tomado uma decisão. O que Deus queria era que eu tivesse logo tomado uma decisão séria. Então, Deus cria uma situação, né, para nos provar e para nos levar, porque primeiro Deus vai quebrantar e depois Ele vai fazer uma nova criatura. Glória a Deus. Foi isso que Deus fez, grande foi o livramento, né? Ali eu andava com algumas pessoas também que não era certo, que era errado, né? Mas graças a Deus nunca mexi em nada de ninguém, não roubei, não matei. A bebida já experimentei, mas também não foi muito meu tipo. Graças a Deus por isso, né? Glória a Deus. Então, Aleluia. não fumei. Para onde a glória do Senhor. Amém. Quando eu aceitei a Cristo, né? Fui começar a orar, orei, busquei, jejuava, Aleluia, consagrava. Jesus. E sempre eu, Glória Deus, a Deus, irmãos, quando me levantou, aleluia. Deus me levantou de uma forma assim, ó, muito rápida. Glória a Comecei Deus. a pregar, Deus Aleluia, começou a me dar Deus oportunidade para lindo. mim pregar. Comecei a pregar na igreja Deus é Amor. Glória a Oh, Jesus. Que a glória. minha avó falou, não, você aceitou, mas você fica onde você fica bem. E nisso, Deus começou a trabalhar na vida da minha mãe, que ela gostava da Deus e Amor, né? Da igreja Deus e Amor. Ela gostava de ir do escuro da Deus e Amor. E nisso ela foi indo, a gente falou, não, mas já que você gosta de lá, a gente vai. E ela acabou aceitando Jesus na Deus e Amor, né? Glória a Vamos trabalhar Deus. com Deus. Aleluia. Nisso, Glória Deus a ali na minha Deus, cidade, aleluia. na minha cidade, hoje você pergunta, muitas pessoas já me conhecem, né? Eu era uma pessoa, e fiz ali alguns irmãos, algumas irmãs também, a gente sempre estava subindo por um monte, e sempre que eu ia era 5, 6 pessoas que a gente estava ali reunido junto, Aleluia. subia por um monte, descia por um monte, fazia vigília, os irmãos sempre me ajudavam. Então, para si, um processo muito delicado, né? Na permissão de Deus. Aleluia, Né? Jesus. Por Deus, Glória a fui Deus. aprovado e por Ele estou sendo abençoado. Oh, hoje, né? glória a Aleluia. Deus. Primeiro, Aleluia. para depois a gente ver se Glória a realmente Deus, é aquilo que a gente aleluia. quer. Então foi um trabalhar de Deus, sofri um pouco, né?
Deus apertou de algumas formas, alguma situação, mas sempre ali buscando, jejuando, Glória a Deus. consagrando. E assim Jesus foi é no fiel. trabalhar de Aleluia. Deus, assim Amém. Deus foi me levantando, Louvado né? seja o nome Foi do Senhor, Pai. acrescentando então através da minha Amém. vida para a honra e a glória do Senhor. Amém. Na minha cidade, ali a gente ganhou algumas vidas, Oh, que eu creio que glória. até hoje eles estão firmes, né? Glória. Então, Aleluia, a Jesus. gente foi lá da outra vez e tinha um irmão até que falou, ficou feliz, né? Ele ficou feliz muito em revê-lo, né? E eu vi e fiquei feliz também porque ele estava, né, na igreja. Ele falou, Glória irmão, a depois que Deus. você saiu, não tem mais aquele... Porque tem que ter um cabeça, né? Então eu que fazia a frente, chamava eles para a gente ir para o monte, para a gente fazer vigília, para a gente orar na igreja, Oh, oração glória. 6 Glória a horas, Deus. saía do trabalho Aleluia. meio-dia, saía e já ia diretamente para a igreja, chegava fedendo, porque eu trabalhava com Aleluia, chegar na igreja Jesus. fedendo, mas estava ali orando a Deus, consagrando. Glória a Deus. 2 horas ia Jesus. para casa, depois ia para a escola, quando voltava, ia para a igreja. De noite nós ia para o monte, então é algo muito bom. Que Sim. Deus começou a despertar, Deus começou a falar e muitas coisas Deus fez. Deus começou a Aleluia. me levar para algumas cidades lá Glória a para Deus. pregar. Aleluia. Ganhei muita alma para Jesus. Oh, glória a né? Deus. Aleluia. Tomei conta de uma congregação para a honra e a glória do Senhor. Aleluia. Passei 1 ano e 2 meses na frente de uma congregação. Para a honra e a glória do Senhor, quando eu entrei ali, só tinha praticamente Pai, Filho e Espírito Santo. Saí da igreja, ficou com quase 40 pessoas. Oh, dentro, para a honra e a glória. do Senhor. Aleluia, Porque assim que Deus Jesus. faz. Deus é Como a palavra fala, fiel. Ele pega as coisas loucas e desprezíveis deste mundo para aniquilar as fortes. Oh, glória. Então, assim, Aleluia. foi o que Deus fez na minha vida. Amém, Esse é um Jesus. pouco do testemunho, né? Glória. Para aumentar a fé dos irmãos. Amém, Jesus. E o que Deus ele vem fazendo, irmão, na minha vida, né? Eu só tenho que agradecer Ele. Glória a Glória a pra honra e Deus. glória. Isso foi mais ou menos em 2014 para 2015, por aí. Glória Lá a pra cá, irmão, Deus. foi só Só glória. bênção, né? só Só Oh, alegria. glória. Não me desviei, estou firme até hoje. Pra honra e Glória a glória Deus. do Senhor. Aleluia. E assim eu quero estar até Ele voltar. Oh, pra Glória a nos Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Que Deus Deus. fez na minha vida, irmão. Mas Glória a Deus. Glória a eu vou Deus. mentir, não, eu era cabeça dura, viu? Ainda bem que Deus não deixou eu entrar nos laços mais fortes de... Mas é daqueles duros que o papai vai dar, né? Oh, desse que glória. Deus Deixa ele precisa. manso. Sabe aquele menino da Glória. escola que quer mandar em tudo, né? Não obedece o professor. E a minha professora, né, outro dia até eu falei pra minha esposa, da vez que a gente foi lá no Pará, ela falou que ela queria que eu fosse pregar na congregação dela. Oh, Ela ficou que muito bênção. feliz, né? Oh, De ver o glória. trabalhar de Deus. Então, Jesus o nosso é bom. testemunho é lindo, irmãos. Amém. Né? Às vezes as pessoas veem e falam assim, rapaz, esse daqui não é aquele neguinho, não. Oh, Eles me glória. chamavam de neguinho, né? Sim. O sol lá ser Ah, tremendo, e a gente fica andava meio pretinho, assim. né? Aí eles falavam, rapaz, esse daqui não é aquele neguinho, não. Olha, pai, como Deus faz. Aleluia, Então, Jesus. Tu és teve fiel. alguns irmãos lá, irmão Aleluia. Francisco, o pastor também. Glória a Sim. Deus. Tive alguns apoios dos irmãos, Aleluia. então isso tudo vem para fortalecer. Às Sim. vezes Deus te Glória a apresenta pessoas Deus. que ele vai Aleluia. te ajudar. Isso. E tinha um varão lá que sempre ele Glória ia a em Deus. casa, Aleluia. evangelizava nós, né? E ele começou a falar assim, e eu, depois que eu aceitei, ele ficou muito feliz também. Glória. A gente saiu, fez a obra, e ele sempre ia lá em casa e dizia, ô varão, te prepara aí que hoje vai ter vigília. Eu digo, embora, a gente Glória a vai. Jesus. E a gente ia muito pra vigília, irmão. Ele é um abençoado de Deus, um missionário Augusto, e sempre ele passa nas ruas, ele estende a mão, ele fala, Jesus te ama. Oh, Ele fala, glória. ô terra, Deus te abençoe. Então, irmãos, Aleluia. é algo que vem para aumentar a nossa fé. É algo que Aleluia. vem Glória não a para se Deus. tornar melhor do que ninguém, né? Aleluia, Mas é algo Jesus. que vem nos firmar na presença de Deus. Tu és Amém? fiel, Jesus. Amém. Aleluia. É a Glória a parte aí do Deus. nosso do testemunho que Deus fez.